Debates e reflexões sobre o uso da tecnologia em diferentes espaços e atividades sociais. Especialistas de diferentes áreas do conhecimento apresentam suas ideias acerca de questões que reúnem tecnologia e problemas da atualidade. Este é o seu podcast, Tecnologia em Perspectiva. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Tecnologia em Perspectiva versão podcast. Eu sou Vitor Quaresma e hoje vamos falar sobre a internet das coisas e as tantas possibilidades que essa conectividade nos proporciona. A internet, no seu início, era algo bem misterioso, utilizado por grandes corporações apenas para fins comerciais ou militares. Mas hoje, a evolução foi tanta que nós podemos utilizá-la para simples hábitos do dia a dia, como passar um café ou até mesmo ligar um ventilador. Afinal, será que a internet das coisas está literalmente em todas as coisas? E quem vai nos ajudar na discussão é Alexandre Steinberg, que é coordenador do curso de Ciência da Computação aqui da UERJ, e Pedro Gueiros, advogado especialista em Direito e Tecnologia, e também Gabriel Marão, presidente do Fórum Brasileiro de IoT. Então, pela ordem, seja bem-vindo, Alexandre. Muito obrigado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade. Pedro, também seja muito bem-vindo. Olá, pessoal. Obrigado pela oportunidade. Prazer. Gabriel, também agradecemos a sua presença. Seja bem-vindo. Tá bom. Para mim é uma satisfação estar aqui e estarmos falando de internet das coisas. A satisfação é toda nossa, e aí eu queria perguntar a vocês o seguinte: a gente falou aqui ainda há pouco sobre a possibilidade de ligar um ventilador, etc. Eu perguntaria a vocês assim, se o controle remoto está perdido, é o fim dos dias dos controles remotos, ou até mesmo do controle remoto que se perdeu? Eu acho que ele mudou de lugar, o controle remoto. Ele está no teu celular, está na sua voz, está no seu gestual, está na sua face, né? Reconhecimento de face. Exato, está cada vez mais sutil, cada vez menos aquele aspecto tradicional e cada vez mais embutido ali nos nossos gestos, nos nossos mais toques sensíveis possíveis. E para você, Gabriel, é o fim dos dias do controle remoto? Não, é o fim dos dias se você falar como você precisava apertar um botão. Hoje ele vai ser muito, ou no futuro, e mesmo já começa a ser hoje, ele é um controle remoto diferente do que você apertava para mudar o canal. Agora ele vai controlar tudo da sua casa. Você poderia chamar de controle remoto. É como o nosso celular. Nós poderíamos chamar ele de computador. O nosso celular de hoje é um computador muito mais potente, muito mais poderoso do que um computador dos maiores de 20 anos atrás. Então o que há é uma mudança, talvez mude o nome, não vai chamar controle remoto mais, mas fazendo muito melhor as funções que faz hoje. Gabriel, para você então, a internet das coisas, ela ainda é o futuro ou já é o nosso presente? Quando nós começamos o fórum há 11 anos atrás, ele era o futuro, e eu diria para você que boa parte da academia brasileira, das pessoas nas grandes indústrias e também mesmo o governo, não queriam acreditar que a internet das coisas seria algo que ia acontecer. Nós começamos o nosso trabalho há uns 11 anos atrás. Então, hoje, ela está no começo de mostrar o que ela pretendia. Eu costumo brincar que no fórum, quando nós começamos, nós tínhamos que explicar para as pessoas o que era a internet das coisas. Hoje a dificuldade é o contrário. Todo mundo diz que faz internet das coisas, mas sem entender bem o que ela deveria ser. Então, ainda existe um papel para o fórum e ainda ela está no começo da vida dela, na internet. E que pode até mudar o nome, como o computador mudou o nome do celular, certo? E o celular é a ferramenta que é a super ferramenta da internet das coisas. Então, aproveitando que o senhor disse, né, que as pessoas não sabem bem o que é, deixa eu fazer a pergunta aqui para o professor Pedro. O que seria, então, a internet das coisas? A gente tem trabalhado com as mesmas tecnologias que a gente usa hoje na internet das coisas, né, em aplicações na internet das coisas, ou seja, mesmo a infraestrutura de internet que a gente começou a utilizar em 92, né, quando eu estava fazendo meu mestrado, 92, 93, né, é o mesmo TCP/IP,
com algumas poucas modificações, né, versão do TCP/IP IP. É o conjunto de protocolos que dá suporte à comunicação de mensagens na internet. Os protocolos que a gente usa de aplicação, por exemplo, o MQTT, o COAP, até o HTTP, são protocolos que já têm mais de 10 anos. Então, muitas das coisas que a gente faz hoje de IoT, a gente já experimentava há um bom tempo atrás. O que mudou, na minha opinião? Bom, primeiro, os dispositivos pequenos que podem autonomamente coletar informações através de sensores ou disparar atuadores ficaram realmente mais acessíveis, né? A própria forma de você programar esses dispositivos antigamente era só em linguagem de máquina, linguagem assembly. Hoje em dia você tem linguagens de mais alto nível, linguagem de programação de mais alto nível para desenvolver os programas que vão estar embarcados lá no seu Arduino, por exemplo. E tem computadores inteiros, assim, numa pequena placa de protótipo como o Raspberry Pi. Então, isso facilitou bastante. Como? O nome do elemento lá é Raspberry Pi. Torta de morango? De raspberry, Framboesa. Framboesa, isso, obrigado. No Raspberry Pi você coloca, é uma caixinha pequena, cabe na palma da sua mão, talvez no mesmo tamanho ou menor do que um celular, e você tem processador, você tem memória, você tem saída de vídeo, por exemplo, e você pode embarcar um sistema operacional do tipo Linux lá dentro. E isso facilita muito o desenvolvimento de aplicações que exigiriam esses pequenos dispositivos, integrando com outros sistemas maiores, né? Então, eu acho que isso realmente foi um passo grande no sentido de você conseguir visualizar, vislumbrar novas aplicações para esses pequenos dispositivos que a gente chama de coisas, né? Que agregam sensores, agregam atuadores, câmeras, e aí aplicações novas começaram a surgir. Agora, Gabriel, qual é a importância da gente ter um fórum brasileiro sobre esse assunto para o avanço da tecnologia no nosso país? Olha, pode parecer talvez arrogância, mas a gente acredita, é um fórum totalmente sem fins lucrativos, com trabalho de divulgação dos conceitos e de fazer parcerias de várias empresas, de vários institutos. Se você me permite me estender um pouquinho mais. Fique à vontade. Nós vamos fazer no final do ano agora um congresso do fórum, que é o sexto, já porque os dois últimos não aconteceram, né? A Sociedade Brasileira de Microeletrônica, a Sociedade Brasileira de Computação, de Agricultura, várias dessas sociedades de tecnologia estão participando conosco no evento. É uma maneira de a gente trazer, porque veja, que eu queria dizer que a internet das coisas realmente ela não é uma tecnologia. Quer dizer, então, essas aplicações, essas melhorias que vêm vindo, elas vêm porque a microeletrônica melhorou muito, então reduziu muito o tamanho, então vem placas menores, e são muito importantes. E tem placas desse tipo feitas no Brasil, viu? Exato. O pessoal da USP fez uma aí que compete com a Raspberry. Mas então, o que a internet das coisas é? É algo com um conjunto de regras simples, mas que permite as tecnologias habilitadoras a se integrarem, porque a internet das coisas realmente ela propõe uma integração a nível de todos os sistemas. Então, a inteligência artificial hoje é algo, a inteligência artificial é algo que se fala e se faz há muitos anos, décadas. Mas o que hoje está sendo usado e sendo considerado? É como parte de aplicações de internet das coisas. Você coloca várias dessas tecnologias. Então, o 5G é uma tecnologia de comunicação e se adapta muito bem para esse crescimento de aplicações de internet das coisas, que são integrações de fazer várias tecnologias trabalhar em ramos diferentes. Então, por exemplo, se você tiver um sistema do futuro muito bom, uma pessoa que é atropelada na rua, ao se ver o código dela, já descobre que doenças ela teve, que remédios ela toma, tudo com vários sistemas se integrando e fazendo o que a gente chama desse papel da internet das coisas. E aí tem muito
que precisa ainda ser feito. Uma identificação unívoca de cada coisa, e cada coisa pode ser uma pessoa, pode ser o braço da pessoa, pode ser o remédio. Então, tem muito ainda a se fazer em termos mundiais de conseguir uma padronização de muita coisa. Mas está andando no mundo inteiro e fazendo isso. Então, isso que o Pedro falou do Raspberry Pi, ela começou, quer dizer, os grandes sucessos disso aí foi o Arduino, feito na Itália, o Raspberry Pi feito na Inglaterra, e esse processo, esse que está no Brasil sendo desenvolvido aí, esperamos que também seja um dos sucessos. O Brasil, veja, não é uma competição, mas ele está em igualdade de condições de entender o que fazer. A agricultura é alguém que vai render muito esse conjunto de tecnologias agregadas na internet das coisas. Agora, aproveitando o Pedro, que foi citado, então vou instá-lo a falar. Olha só, palavras difíceis hoje, hein? Mas vou fazê-lo falar, espero. Como é que a gente pode garantir a ética das empresas e do governo na questão da IoT? Olha, eu acho que nesse ponto de vista a gente tem que pensar em vários aspectos, tanto do ponto de vista ali com relação ao poder público, então ali inserir todos aqueles mecanismos ali de participação, de coerência com relação à atividade da máquina pública, com relação em atenção ali os princípios constitucionais de eficiência, publicidade, que cada vez mais o poder público ele deve estar ali desempenhando aquelas atividades, funções de Estado, ali cada vez mais movidos à internet nesse prisma de adequação. Em paralelo a isso, ali os particulares, as empresas devem ali também se instrumentalizarem, se adequarem do ponto de vista ali da parte econômica, da parte de atenção e conformidade com os pressupostos também da lei. Então, eu acho que existem esse paralelo com relação a tantas atividades públicas quanto privadas, em que cada um desses atores desempenham partes e parcelas significativas nesse universo, nesse ecossistema todo movido e promovido pela internet das coisas, e cada um tem as suas responsabilidades e que são ali fundamentais para esse sistema prosperar a longo prazo, nesse sentido, nesse equilíbrio ali de todos esses atores. Gabriel, então eu pergunto o seguinte, como é que o fórum ele está efetivamente estimulando a questão da IoT aqui no Brasil? Então, dentro desse espírito, a gente tem trazido gente do exterior, já trouxemos gente da China, de vários países europeus, americanos, para debater e fazer apresentações. E nesse período aí da pandemia ficou até mais fácil, porque fica mais barato você fazer uma transmissão. Então, nós temos feito muito desse tipo de parcerias com outras entidades como nós não somos os únicos que têm isso aí. A Europa tem um fórum de IoT, que eles chamam de Fórum Europeu de IoT, e o nosso também. E a gente até usa o nome Fórum IoT, que é o Internet of Things, que é o nome, vamos dizer, mundial, né? Por isso que a gente usa o FBIoT, para ficar claro que nós estamos na mesma sintonia. E temos trabalhado, por exemplo, quando foi do 5G, a Anatel soltou um documento para ser estudado o que seria feito na nova chamada. O fórum teve um trabalho bastante grande, chamou outras associações de classe que não estavam acostumadas a mexer com comunicações, porque eram só as TEVs, e nós fizemos um trabalho muito grande para mostrar para eles que é um novo mundo, o 5G, e que aí todos têm que olhar. Não sei se vocês viram que, inclusive, nos Estados Unidos, muita gente fora do ramo de telecomunicações andou comprando canais, andou comprando banda, né? E aqui o pessoal também não estava sabendo. Então, nós tivemos um trabalho grande de reuniões com isso, preparamos um documento, apresentamos para a Anatel, debatemos, sempre. Não é em nome do fórum, é em nome da sociedade. É o que nós procuramos de fazer aquilo que o Brasil precisa, de acordar todo mundo, porque o momento é esse. Não sei se consegui me fizemos outras coisas desse tipo. Já deu para dar bastante ideia. O pessoal aqui ainda
concordou veementemente. Não posso usar essas palavras no rádio. Eu passei. Enfim, concordou assim bastantemente com a cabeça sobre esse ponto. Mas assim, Alexandre, eu queria saber de você o seguinte: essa questão do IoT ou do IoT, ele poderia ajudar em casos como, por exemplo, no censo, como sei lá, de repente o recenseador não ir na casa dos indivíduos? Bom, eu até eu tenho recebido informações sobre o censo e me parece que a abordagem desse ano vai ser a seguinte: se você receber o recenseador na sua casa e não quiser responder diretamente para ele, ele vai passar um formulário para uma pessoa daquela residência fazer o preenchimento do questionário e devolver pela internet. Bom, se todas as casas estivessem instrumentadas, né, com dispositivos ligados à IoT, talvez indiretamente você pudesse saber, ter um panorama, ter uma fotografia de como estão os bairros, as cidades, né? Então, por exemplo, a malha elétrica, por exemplo, você poderia, já tem tecnologia para isso, né? Smart Grids, o nome da tecnologia é Smart Grid. Ou seja, ao invés de você ter um disjuntor na sua casa ou o quadro de disjuntor, você ia ter algo mais inteligente, que é, por exemplo, enviar informações para fornecedores de energia. E com isso, indiretamente, como se faz nas redes sociais, né? Você vai dialogando, vai oferecendo informações, vai dando seu joinha, vai dando retorno enfim, ao que acontece nas redes sociais. Isso pode ser coletado e minerado e ser transformado em alguma informação que dê uma fotografia de determinados participantes. Então, isso seria possível, né, com sensores que coletassem as informações, né, de forma oficial, por exemplo, né, e periódica. Você poderia ter uma fotografia em tempo real de como é que estão as cidades, os bairros, as ruas, por exemplo. Gabriel, quais são as expectativas da IoT em colaborar para o futuro da sociedade e o nosso cotidiano? Olha, se acontecer o mundo otimista que a gente prevê, vai colaborar muito. O medo que corre e mesmo essa questão do metaverso que está sendo apresentada aí como futuro, eu confesso que eu pessoalmente me assusto com aquilo. É meio que tirar a gente da realidade, né? Mas é algo que está vindo. Então tem muita coisa vindo por aí que não dá para saber. Mas o que pode acontecer, se você tendo uma internet das coisas do modo que se prevê que ela seja, uma morte, um nascimento, um acidente, a internação num hospital, tudo isso pode dar uma informação em tempo real que, se bem aplicada, porque veja, o que acontece é o bem aplicado, pode ser muito útil para que melhore muito a vida. Então, esse conjunto de coisas que torna possível, ele é um sonho hoje, mas é um sonho que já está começando a ser realidade, aos poucos, em pequenas comunidades. Mas já tem muita coisa sendo feita. Nessa questão, que pode dar o nome que quiser, inteligência artificial, machine learning, o nome que quiser, nós temos um exemplo aqui da São Martinho, que é uma usina de açúcar maior do mundo, aqui do Brasil. Eles fizeram um sistema que primeiro descobriu, com 10, 12 horas de antecedência, o que pode quebrar numa das máquinas deles de uso. Com isso, eles conseguem trabalhar 24 horas por dia, 350 dias por ano, sem parada. Isso reduz custo enormemente e torna muito mais fácil outros tipos de coisa para com os funcionários e tal. Então, você tem isso aí, nós somos pioneiros no mundo, aí no Brasil foi. Então, tem muita coisa que realmente pode melhorar muito se for bem aplicada. Mas já tem exemplos também de algumas coisas que dão errado. Nos Estados Unidos fizeram o teste de formação de inteligência artificial nos processos criminais. Então, eles analisavam os tipos de processos que normalmente era o culpado. E tem análises que diz que
E eles alimentavam com os processos que foram julgados anteriormente. Acontece que havia um certo tipo de, nas coisas de um passado recente nos Estados Unidos, que eram muito dirigidos para um tipo de culpado só. Então, a inteligência aprendeu que, estatisticamente, aquele tipo de pessoa tinha muito mais tendência de ser culpado. Entendi. O Pedro está aqui ansioso para poder falar, porque ele é da área e certamente ele vai falar, mas eu aproveito para lembrar você que está nos ouvindo que a gente também já fez um programa falando sobre a questão do racismo e a inteligência artificial, que eu acho que era isso que o professor estava falando, já que eu estou usando palavras difíceis, mas eufemisticamente, ou seja, né, falando sem dizer. Mas agora, Pedro, então acho que você pode complementar, por favor. Não, perfeito, é exatamente isso. Existe essa grande preocupação em torno das inteligências artificiais com relação aí ao uso de dados, né? Tendo em vista que todas essas inteligências elas são movidas a dados históricos que são produzidos por seres humanos, existe uma tendência de serem discriminatórios, de serem enviesados. Então, existe toda uma preocupação em torno desse tratamento, na utilização desses algoritmos que predizem, existe policiamento preditivo, existe, e como o professor falou, com relação a estabelecer reincidência criminal, existe aí toda essa preocupação em torno da discriminação algorítmica que reproduz preconceito, que reproduz esses enviesamentos em virtude desses dados que são ali utilizados de forma inadequada. Então, por isso que é importante a gente fazer aqueles mecanismos de auditoria, de accountability, de você ali abrir, entender o funcionamento algorítmico desses instrumentos movidos a inteligência artificiais, para que eles sejam íntegros, sejam adequados à perspectiva ali de você entregar esse funcionamento, esse poder decisório de uma maneira adequada, né? Nesse nosso programa aqui da Internet das Coisas, tecnologia em perspectiva e vários termos assim complexos. Se já não é complexo de um lado, o apresentador está complexando do outro e vamos seguindo. Accountability. Accountability são essas formas ali de adequação, desses compliance, como a gente falou ali na entrevista mais cedo para a TV. Accountability são uma forma ali de você prestar contas. É uma forma ali daquele empresário, daquele agente de tratamento, ele entrega ali todos os pressupostos de funcionamento daquele algoritmo que ele está empregando. É como se ele abrisse aquela caixa preta e ele fizesse todos aqueles mecanismos de transparência, que ele entende como funciona e que ele adota as medidas adequadas para que aquilo ali funcione da melhor maneira possível. Agora, eu acho que eu me perdi aqui no meio das perguntas e eu vou jogar a pergunta para os três. Aí pega aquele que achar melhor. Mas isso tudo tem a ver, de fato, com a internet das coisas? Esse ponto a gente já desvirtuou aqui. Posso dar um exemplo? Por favor. Abrangente. Nós fizemos uma apresentação na Semana de Ciência e Tecnologia em 2020, se eu não me engano, dando essa visão do que pelo menos a minha visão, né? Do que é inteligência artificial aplicada à internet das coisas. Eu acho que o problema é o seguinte: você tem potencialmente muitos dispositivos coletando informações. Então, o primeiro problema que a gente já debateu é onde é que eu estoco essas informações. Então, geralmente, você coleta essas informações, não dá para ficar num dispositivo pequeno, você joga num banco de dados e provavelmente na nuvem. Então, tem os problemas de segurança, tem os problemas de latência das informações, quanto tempo elas levam para chegar no servidor na nuvem. Depois que as informações estão na nuvem, o que você pode fazer com aquelas informações? Uma das coisas que você pode fazer é colocar num display bonitinho, num gráfico, para mostrar como é que os dados se comportaram. A outra coisa que você pode fazer é pegar esses dados e aí sim colocar um algoritmo de machine learning ou uma rede neural, alguma coisa que consiga extrair, inferir alguma informação diferente daquela que você coletou originalmente para beneficiar algum tipo de aplicação. Então, vou dar um exemplo simples que a gente está desenvolvendo lá no LCC, lá no nosso laboratório. A gente tem aí câmeras, e as câmeras capturam a imagem das pessoas e a gente não quer usar a imagem das pessoas. E o que a gente queria? Saber quantas pessoas estão na sala. Então, você aplica algoritmos de inteligência artificial que pega aquela imagem, conseguem contabilizar quantas pessoas estão. E onde é que vai a inteligência nisso? Bom, primeiro para
detectar as pessoas, mas as pessoas podem estar em movimento, elas podem estar abaixadas, e a inteligência artificial vai ajudar você a ter a informação correta. Então, você tem um número de pessoas sem precisar expor a imagem para ninguém, né? Isso é uma coisa que você pode fazer com a IoT agregado à inteligência artificial, te oferecendo uma informação que para sua aplicação pode ser importante. Entendi. Gabriel, é necessário um profissional para a instalação das IoTs? Basicamente, como foi falado agora, todas essas outras tecnologias que fazem parte no conjunto da IoT, cada uma tem a sua característica. Por exemplo, análise de dados é muito diferente do que transmissão de dados, quando você fala de 5G. Então, precisa, sim, de gente treinada, mas você tem muitas variedades. Não tem uma coisa assim. O especialista de internet das coisas provavelmente vai ser alguém que é mais generalista para fazer o conjunto das coisas que são necessárias. Mas, sim, há uma demanda muito grande de mão de obra nessa área. Vocês talvez já tenham feito alguma coisa debatendo isso, de que tem, não sei direito qual o percentual, mas tem um número grande de brasileiros trabalhando aqui no Brasil para empresas do exterior, porque descobriram que tem uma falta de recursos humanos em diversas áreas. Inteligência artificial é uma delas, mas todas, comunicações, e tem especializações. Projeto de um novo chip, você tem variedades desde de design do circuito, mas há uma série de outras características que a pessoa tem que ter aprendido e tem que estar treinada nisso. Entendi. Obrigado, Gabriel. Pedro, é o seguinte, a gente já vai conversando aqui e é possível perceber que a gente pode coletar dados, inclusive outras pessoas podem coletar os nossos dados, inclusive o governo, que aliás foi algo que a gente de certa forma conversou aqui quando até falamos sobre a questão do censo. E eles podem ser utilizados de um modo X ou de modo Y. E entrando no modo que seria assim, algo prejudicial ao cidadão, etc., pensando não só nos governos, mas acho que como em toda a sociedade, ou até mesmo para fins de espionagem, sei lá. Existe já algum dispositivo legal, alguma coisa que possa nos proteger disso aí? Com certeza, inclusive dialoga muito com o que o Alexandre e o professor Gabriel também estavam comentando, que essa perspectiva de vigilância é cada vez mais notório, né? Na medida em que tudo que a gente faz nos monitora, fica tudo gravado, tudo fica registrado, são câmeras de reconhecimento facial, são uma série de apetrechos ali movidos a essa escalabilidade que coleta todas essas informações. Existem vários instrumentos que são necessários de promover essa privacidade, né? Então, por exemplo, a gente tem o Privacy by Design, que é essa perspectiva de você embutir a privacidade desde a concepção de produtos e serviços. Então, na medida em que eu vou ali desenvolvendo todos aqueles aparelhos movidos à internet das coisas, eu tenho que pensar na privacidade das pessoas desde a concepção. Então, às vezes são alertas sonoros que avisam que eu estou sendo monitorado, às vezes são avisos, qualquer forma que comunique, interaja de uma forma coerente com aquela pessoa, que ela entenda que ela está sendo gravada, que aquilo ali, quais os dados estão sendo utilizados, até tecnologias de aprimoramento da privacidade, como o professor estava falando, de você saber analisar dados estatísticos sem coletar dados. Então, existem dados sintéticos, que são dados artificiais, que você consegue fazer uma análise de dados sem utilizar aquelas informações pessoais. Então, existem já vários instrumentos ali que vão sendo incutidos, que vão sendo inseridos nesses elementos, que garantem e aperfeiçoam esse sentimento de empoderamento da própria usuário com relação de se sentir seguro em utilizar essas tecnologias avançadas. Gabriel, quais seriam as expectativas da IoT em colaborar para o futuro da sociedade e o nosso cotidiano? Havendo uma continuidade, como está havendo, vai ser, e já está acontecendo, quer dizer, a IoT vai fazer parte das nossas vidas numa continuação do celular. O celular passou a fazer parte da vida de todo mundo, tá certo? E ela vai estar concentrando, porque ela te identifica, ela te encontra outras pessoas,
Alguns desses equipamentos que já estão sendo usados, que medem pressão, que medem temperatura e que estão dentro do seu corpo, isso aí vai crescer muito. A medicina tem uma área grande já trabalhando nisso. Então, a vida do ser humano, supondo que não haja mais guerra aí, como infelizmente ainda está tendo, vai mudar muito, e eu sou do lado dos que pensam que do bem, vai mudar muito para melhor. Vamos ter muito mais, o tempo de vida vai mudar, vai melhorar, como vem já melhorando, mas acho que vai haver um avanço muito grande, que nos últimos 30 anos vem havendo, desde que a internet começou a ficar mais ativa, tudo roda mais depressa, porque uma descoberta hoje, aqui no Brasil, daqui a 3 horas está lá na China chegando a informação e eles podem trabalhar naquilo mais horas. Então, o mundo mudou. E isso vai ter uma mudança para melhor, supondo que a gente consiga manter os nossos dirigentes sãos mentalmente. Alexandre, o Gabriel falou a respeito do aumento da vida. Acho que isso tem muito a ver com as questões da saúde. Eu te pergunto o seguinte, quais seriam os ganhos da IoT com relação a esse campo da saúde? Eu acho que são muito abrangentes, né? Para começar, o monitoramento remoto de pacientes, inclusive com doenças crônicas, né? Você vai dar qualidade de vida para pessoas longevas, né, que tenham alguma intercorrência, né, algum problema crônico. Se essa pessoa tiver autonomia, ela poderia, por exemplo, enviar seus dados fisiológicos ou enviar pequenas informações periodicamente para uma central de saúde. Se esse idoso, por exemplo, não tivesse autonomia, ele poderia estar aos cuidados de um cuidador, que então enviaria essas informações periodicamente, e existe a possibilidade dessas informações serem coletadas de sensores de pequenos dispositivos implantados na sua casa, do mesmo jeito que você tem a caixinha lá da internet, caixinha da net, e até as caixinhas relacionadas à coleta de dados fisiológicos, né? Alguns não seriam possíveis de tanto automatismo. Por exemplo, pressão arterial. Você ia querer, por exemplo, fazer a avaliação, né, a medida com o dispositivo que você ia usar naquela hora. Mas você pode automatizar esses procedimentos, né? Mas isso já tem, de certa forma, até com aqueles relógios. Exato. Eu não sei se eles fazem monitoramento de pressão arterial. Talvez até sim. Faz de pulsação até ritmo cardíaco. Eu acho que os mais recentes fazem. Fazem, de pressão arterial. Então, há 10 anos atrás, quando a gente tentou ver um aparelho desse para desenvolver software, não tinha ainda. E dentro dos hospitais, por exemplo, você tem, né, aquelas pulseirinhas que você recebe logo depois que você entra, ela tem um código de barras e aquilo permite que o hospital rastreie onde você está. Inclusive, tem um caso bem interessante de um rapaz que sofreu um acidente, estava fazendo uma trilha, ele se acidentou, acho que até um senhor, e ele se acidentou, ele desmaiou e o relógio avisou, pulsação parou, chamou a ambulância e ele foi resgatado pelo relógio que detectou. Não pode ter o GPS que vai dar a localização que a pulsação dele, a pressão dele estava baixa, que ele estava desmaiado, que ele precisava de socorro e disparou imediatamente. Isso, ainda com a informação da localização. Dentro dos hospitais, por exemplo, a gente sabe de software sendo desenvolvido, é como se fosse um Uber das macas. Então, você tem lá no hospital, eles têm muito... esse nome me ocorreu agora. Mas isso foi um trabalho que eu vi em 2016. O trabalho estava sendo desenvolvido, eu vi num congresso em 2016. Então, eles instalaram vários sensores Bluetooth nos corredores do hospital e conseguiam otimizar os percursos das macas, né? Que pegava o paciente no quarto, levava até um centro cirúrgico, e aí você tinha outras necessidades de maca, eles faziam um roteamento das macas inteligente baseado nesses sensores, otimizando o tempo, né, de espera do paciente para ser levado ao centro de cirurgia e vice-versa. Então, e só tem uma preocupação com relação a isso, porque esses dados, apesar de ajudarem bastante essa área da saúde, a gente tem que ter uma preocupação também que são dados sensíveis de acordo com a LGPD, né? Então, eles requerem um tratamento um pouco mais de atenção, então existem outras bases legais que legitimam esse tratamento, até porque a gente considera ele dado de saúde, dado biométrico, dado relacionado
relacionado à vida sexual, orientação sexual, todas essas informações são sensíveis e impõem, então, maiores cuidados quando a gente está lidando com esses dados sensíveis. Com certeza. As aplicações médicas são muito rigorosas em relação ao tratamento de dados. Inclusive, a gente, numa aplicação médica, não pode apagar nenhuma informação. Do mesmo jeito que você não pode divulgar, você também não pode apagar. Então, se no prontuário, que seja o prontuário eletrônico do paciente, você tem algum registro errado, tem que manter aquele registro, por questões legais, inclusive. Já faz uns 15 anos, pelo menos, que os grandes hospitais aqui de São Paulo, a grande preocupação deles, chegaram a implantar com chips de RFID, controle dos equipamentos, principalmente os equipamentos mais caros, mas também, eu acho que evoluíram depois para as cadeiras de roda, de onde estava cada aparelho, porque isso era uma das coisas que se perde. A cama que foi levada para fazer a operação, depois fica em algum lugar, era um problema sério que eles tinham. Eles implantaram isso já faz certamente mais de 10 anos. Você consegue rapidamente explicar essa questão legal da pergunta que tinha Sim, dos dados? A gente tem categorias de dados sensíveis, né? Então a lei discrimina ali quais são essas informações pessoais que são definidas como os dados pessoais sensíveis e que elas ali incidem outras bases legais que têm ali maior atenção, de maior confiança de você tratar essas informações com mais cuidado, com mais segurança. Então ela exige mais cautela diante desse potencial ali de cuidado dessa informação sensível em si. Mesmo estando errado, não pode trocar de jeito nenhum. Não, você tem que deixar tudo bem registrado, bem armazenado, de uma forma segura. Então tem todas essas preocupações. Fazer direito não é para qualquer um. Enfim, a nossa discussão, como eu já estava antecipando, ela chegou ao final. E nesse Tecnologia em Perspectiva, versão podcast, nós falamos sobre a internet das coisas, as suas praticidades no nosso cotidiano e o que podemos esperar disso em relação ao futuro. Quem participou dessa conversa foi o professor Alexandre Steinberg, que é coordenador do curso de Ciência da Computação aqui da UERJ. Muito obrigado, professor Pedro. Eu que agradeço. Tivemos também Pedro Gueiros, que é advogado especialista em Direito e Tecnologia. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, pessoal. E nós agradecemos muito também ao Gabriel Marão, que é presidente do Fórum Brasileiro de IoT. Eu que agradeço. Muito obrigado. E acho que isso é parte do papel do Fórum, ajudar a divulgar a internet das coisas, isso. E esse programa é produzido pelo Centro de Tecnologia Educacional da UERJ, que produz a rádio e a TV UERJ. E não deixe de assistir a versão desse programa no canal da TV UERJ no YouTube. Essa edição teve a produção de Caroline Fernandes, Lucas Marlon, Sabrina Jacó e apresentado por mim, Vitor Quaresma. E teve também os trabalhos mais que auspiciosos de Eduardo Sobral. A todos vocês um abraço e até mais um Tecnologia em Perspectiva.